Meus amigos, vamos falar do Emerson Royal, né? O jogador falou sobre a procura do Aston Villa, né? O Aston Villa queria contratar o jogador lá para a Premier League. O Aston Villa veio com uma proposta que o Flamengo considerou baixa, e o Flamengo até falou sobre isso, o BAP falou sobre isso, o Boto já falou sobre isso, de negociar um jogador por um valor que você não consegue contratar outro para a posição, e muito pior que isso até, né? Contratar um jogador tão bom quanto e ainda ter lucro. Então o que adianta você vender se você não vai ter lucro na operação, ainda vai ter que procurar um jogador, às vezes de pior qualidade, ou um jogador que você não sabe se vai se adaptar. Então são outros 500, tá? E eu concordo. Você vai vender o cara por 9 milhões de euros e vai contratar quem? Com os valores altíssimos no mercado hoje em dia. Não vai contratar ninguém, tá? Vai contratar alguém muito abaixo, né? E aí o Emerson Royal ele falou o seguinte: como eu falo, até que nada seja decidido, eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta do Aston Villa, pois mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Eu estou com a cabeça no Flamengo, mas eu não sei do futuro, tá? Então, apesar aí dessa procura aí do Aston Villa, que é time de Premier League, né, ele optou aí, né, por ficar no Flamengo também, pelo menos nesse momento aí a decisão do jogador é mostrar que tem interesse de permanecer e tudo mais. Ele não domina o seu futuro, óbvio, mas deixando claro aí, né, que tá muito com a cabeça no Flamengo, tá focado no Flamengo, fica feliz, óbvio, com a procura, mas tá focado no Flamengo. Agora tem alguns reforços. O que dá para dizer para o nosso torcedor em relação à postura do Flamengo também nesse jogo, onde o estádio vai estar lotado, expectativa boa também pelo troféu. Olha, eu acho que mais do que estudarmos os adversários, quer o Benfica, quer nós, é preocupar-nos com aquilo que são as nossas ideias, os nossos comportamentos. Estamos aqui para realizar o último jogo desta torneio em Portugal. Não é ainda o último jogo da pré-temporada, porque ainda vamos fazer um jogo no Brasil antes de começar o campeonato. E é isso, um jogo entre dois emblemas muito fortes, um jogo emotivo, um jogo de festa para os torcedores, principalmente para os nossos torcedores que não têm a possibilidade de ver o Flamengo aqui em Portugal. Muitos deles vivem em Portugal e é importante para eles. Nós apresentamos sempre uma boa versão, um bom jogo, porque quando estamos longe do país e somos imigrantes, o nosso coração bate de outra forma e também eu, sendo imigrante já há muitos anos, eu sei como é que é ser imigrante e acho que temos que respeitar muito estes torcedores e estas gentes que estão em Portugal para melhorar a sua vida. Este sendo talvez o jogo mais importante dessa temporada, jogo para colocar em campo o que você teria como a equipe titular entre os que você tem aqui no Algarve? Vamos iniciar com alguns jogadores que começaram o primeiro jogo, uma equipa muito próxima daquela que começou o primeiro jogo, que é o nosso grupo base, sabendo que 9 dos internacionais estão fora, o Ortiz também continua fora, mas com certeza que a seguir ao longo do jogo, consoante as necessidades, vamos alterar para que exista um jogo competitivo entre as duas equipas. Com certeza que são duas equipas fortes, duas equipas que planeiam fazer um bom jogo e ter um bom resultado, mas acima de tudo planeiam não perder jogadores nesta fase, que é importante não perdermos, e não vamos arriscar com certeza situações de jogadores que podem estar no limite, por isso não vamos arriscar. Já tem visto uma mudança tática do Samuel Lino. Ele mesmo já tinha falado sobre isso, né? A liberdade que ele está tendo de jogar um pouco mais para dentro, não tão com o pé na linha, como dizem. E no último jogo contra o Lausanne, no jogo contra o River, reparamos que ele jogou ali mais ou menos ao lado do Pedro, fazendo uma função flutuando mais pelo meio campo. Essa mudança tática pode ser uma alternativa para poder ter um revezamento ali com a Arrascaeta, que, como você mesmo já disse, não sabe como é que pode estar nesse retorno pós-Copa? Com certeza que é uma alternativa em termos estratégicos utilizar o Lino. Já tinha realizado essa situação com o Coritiba e desenvolvi essa ideia nestes jogos de pré-temporada, para a época.
Mas também temos que ver, isso acontece porque não temos nenhum meia. Não temos o Paquetá que pode jogar a meio, não temos o Arrascaeta, não temos o Carrascal e com certeza que não tendo esses jogadores nós temos, não tendo nenhum meia, não é só esses, não tendo nenhum meia, nós temos que arranjar alternativas. Eu costumo brincar, eles pagam para eu arranjar alternativas mesmo dentro do grupo, só tendo estes. Mister, a gente tem falado muito sobre base aqui e você participou de uma parte importante da carreira do Mbappé. Você tem visto os jogos dele na Copa? Como é que você tem acompanhado e fala com ele ainda? Enfim, como é que tem sido para você acompanhar um jogador que você ajudou a formar? Com certeza que é importante todos aqueles que trabalharam comigo. Eu tive a felicidade de trabalhar com dezenas de jovens que chegaram ao mais alto patamar. O Mbappé é um dos ícones desses jovens que eu lancei. E com certeza que hoje fiquei feliz com a vitória da França ontem, por 3 motivos, principalmente porque tenho muitas pessoas amigas em França, onde tenho casa e onde neste momento meu filho e a minha família vive. Também tenho uma amizade grande com o Deschamps, que é um amigo já de longos anos, e com certeza que ainda tenho um jogador na seleção que foi formado por nós, e por isso é uma seleção que eu vou apoiar. Depois da saída de Portugal-Brasil, vou ter que apoiar a França até à final. Obrigado, Jorge. Posso fazer uma? Pode. Jorge, depois do último jogo, os garotos lá, o Johnny e o Thuram, falaram que você é como um paizão para eles, né? Aproveitando o gancho aqui da Luísa, que falou sobre os jovens. Como é que você vê essa garotada que está hoje aqui treinando junto com o time principal e que alguns, por exemplo, já tiveram problemas de comportamento, estão tendo uma segunda chance, estão tendo uma oportunidade de voltar? Você vê potencial grande de, em vez de buscar lá fora, aproveitar esses garotos aqui? Assim, vocês conhecem melhor o Flamengo do que eu. Um jogador da base do Flamengo, para se ingrar na primeira equipa, tem que ser um super jogador. Tem que ser um Paquetá da vida, tem que ser um Vini Júnior, tem que ser um jogador, tem que ser um super jogador. Se não for um super jogador, é difícil vestir a camisola jovem, porque no primeiro erro vai ser chamada a atenção, vai haver uma crítica muito forte. Por isso muitos destes jovens vão ter que fazer o seu percurso lentamente, como o Everton está a conseguir consolidar, mas eu não me esqueço muito bem que eu acompanho o Flamengo já há algum tempo. O Everton, quando começou a aparecer na primeira equipa, também eu fui muito criticado, só jogava para trás, só jogava para o lado e não sei o quê, tá, aquelas histórias todas. Por isso não é fácil ser jovem no Flamengo, mas com certeza que eu tenho sempre um carinho, porque eu fiz toda a minha carreira tendo atenção a jovens, lancei dezenas de jovens ao mais alto nível em todos os clubes que eu passei. Tenho um ADN que dou importância ao escalão, mas com certeza estou no clube que possivelmente é o clube mais difícil da minha carreira de lançar jovens, enquanto que quer no Sporting, quer no Olympiacos, quer no Mónaco, lancei alguns jovens com alguma facilidade. Aqui no Flamengo não é fácil lançar porque a pressão sobre eles é muito grande. Bruno, quais são os benefícios de enfrentar uma equipe grande da Europa como o Benfica, para além do resultado, dentro desse contexto de intertemporada? Acho que nossa pré-temporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom, onde a gente vem treinando bastante, fazendo nossos objetivos dentro de campo, para a gente poder chegar na nossa segunda temporada bem também. Então, enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer da nossa sequência no ano. Na roda ali com os mais jovens, né, quando sempre divide ali o grupo, queria saber como é que você vê a sua importância para essa rapaziada e o que você está desenvolvendo, né, deles aí, que te olham como uma referência, tanto no campo como pessoa também. Como eu falei com eles, não só eu sou a referência, tem outros jogadores também, Jorginho, grandes jogadores aí no Flamengo que pode ser referência também, distribuir essa responsabilidade com todos eles para poder ajudar a garotada, e isso é muito importante para todos no Flamengo. Bruno, o jogo de amanhã ele tem vários componentes que tornam não somente um amistoso, não é? O Benfica estreia um treinador, é uma taça em jogo,
um jogo com ingressos totalmente lotados. Como que vocês conseguem dosar isto dentro de campo para manter essa consciência de que é um amistoso e todo mundo tem que se preocupar? Olha, no primeiro jogo contra o River, falei com o grupo, nós somos profissionais, independente do que vier pela frente, ser amistoso. O jogo campeonato a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Então amanhã, contra a equipe do Benfica, se trata de taça, né? Então a gente vai entrar da mesma forma que a gente entrou contra o River Plate, contra a equipe da Suíça também. Bruno, você teve a oportunidade de trabalhar com vários treinadores portugueses aqui no Brasil. Também tem o Boto, também dessa linha dos portugueses. Como é que é com o Jardim, assim, no dia a dia? Ele é parecido com os outros? Ele é diferente? Como é que é o trabalho com ele? Olha, Jardim é parecido com os outros portugueses também, como trabalhei com o JJ. São pessoas carismáticas que dão o total trabalho, condição de trabalho para poder exercer dentro de campo. Então é um cara que tem um total apoio do nosso grupo. Bruno, há uma rivalidade saudável Brasil e Portugal. Amanhã é um Flamengo contra o Benfica. A torcida costuma dizer que você resolve partidas. Isso te traz responsabilidade ou confiança? Não, isso é mais a confiança mesmo, de saber que eu tenho um respaldo da torcida diante de jogos grandes, que eu possa aparecer novamente e ajudar a equipe. Tá bom? No último jogo você comemorou ali, mostrou a taça e tal. Fala aí, tem alguma coisa já planejada para o gol contra o Benfica? Não. Eu acho que o episódio que aconteceu contra o River Plate passou, foi só um desabafo mesmo. Jogo amistoso, comemoração normal. E é claro que se eu fizer gol amanhã eu vou comemorar, mas de uma forma mais tranquila, mas com o torcedor. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Show.